Fora, direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com o Felipe Killing, falando ao vivo, direto da Europa. O Killing, o noticiário envolvendo o conflito entre Israel e o Hamas, né, e todo o ataque na faixa de Gaza, parece que deu uma esfriada, pelo menos aqui no Brasil, né? É natural que esse interesse muitas vezes se perca aí no caminho, mas a gente tem visto momentos muito violentos acontecendo agora na faixa de Gaza e algo muito preocupante, que é novamente Israel orientando, entre aspas, ou avisando as pessoas a deixarem determinadas regiões de Gaza, alertando para possíveis ataques, mas essas pessoas não têm para onde ir, né, Killing? Bom dia para você. Exatamente, viu, Sheila? Carla, perdão. Bom dia a você, Sheila, Fábio, a todos que nos acompanham. Acho que a gente está com um probleminha no vídeo aí, mas estou aqui ao vivo para passar as notícias. Só que, infelizmente, essa tem sido já uma situação recorrente na faixa de Gaza. O exército de Israel realiza operações militares, pede para as pessoas deixarem determinadas regiões, só que essas pessoas não têm para onde ir. Um funcionário do governo de Gaza, né, pertencente ao Hamas, afirmou que o exército de Israel montou uma zona humanitária que é menor do que um aeroporto, é metade do aeroporto de Heathrow, e quer que 1.800.000 pessoas fiquem lá. Existe uma operação militar acontecendo hoje na cidade de Gaza, que é a maior do enclave palestino. E lá a situação está bastante complicada, uma escola foi bombardeada, um escritório da ONU também. Israel afirma que integrantes do Hamas utilizam centros humanitários para operar, mas a situação dos civis é bastante complicada. Já são mais de 38.000 mortes desde o início dessa guerra só na faixa de Gaza. Enquanto isso, negociadores de Israel viajaram até Cairo, no Egito, numa tentativa de se chegar a um acordo. Israel continua com a mesma postura, quer a liberação total dos reféns, diz que durante um primeiro período dessa negociação de 6 semanas vai parar completamente com os bombardeios e retirar militares das áreas mais densas, mais populosas da faixa de Gaza. E aí um segundo período em que haverá mais negociação para liberar aí os reféns homens em troca de prisioneiros palestinos e uma terceira fase para reconstrução da faixa de Gaza. Só que o Hamas afirma que só vai liberar reféns se Israel sair completamente da faixa de Gaza, e isso Israel afirma que não. Benjamin Netanyahu falou sobre as negociações e disse: a gente vai continuar com essa guerra até a vitória. Ele não explicou exatamente o que é a vitória, mas já deixou claro em outras oportunidades que é o fim completo do Hamas e a liberação dos reféns. Então, acaba sendo uma negociação muito complexa, sem grandes perspectivas de que dessa vez as coisas vão avançar, enquanto isso os civis acabam sofrendo bastante. Obrigada. Bem, Killing, assim, a gente tem que trocar de assunto, mas o desempenho do exército de Israel, nesse caso, é desastroso, né? O massacre continua. E a atuação do Benjamin Netanyahu é criminosa, né? O massacre continua. O que a gente pode dizer a favor do exército de Israel e de Benjamin Netanyahu, nesse momento, é que eles são incompetentes. É só isso que a gente pode dizer a favor. Porque, assim, para exterminar o Hamas, você precisa acabar com o país inteiro, é no mínimo incompetência, né? Se a gente pensar por outro lado, há a possibilidade clara de eles quererem, de fato, dizimar a população palestina. E quando a gente fala isso, e quando se posiciona dessa forma, não é dizer que toda a população de Israel enxerga desse jeito, vê que os palestinos têm mais a serem dizimados, mesmo não é isso, né? E até porque a gente sabe que Israel tem uma sociedade muito evoluída e muito progressista, né, em determinadas parcelas, e que luta pelos direitos individuais das pessoas, luta pela queda da desigualdade, inclusive no país, e que defende, né, que haja, inclusive, uma autoridade palestina, claro, né, que a Palestina seja reconhecida como um país para que possa haver negociação civilizada. Então a gente não está colocando Israel todo num balaio só, né? A gente está falando, o Fábio falou de Netanyahu especificamente, do exército de Israel e também da atuação dos colonos
que é algo extremamente preocupante. E sobre o exército de Israel, de fato, é considerado e de fato um dos melhores exércitos do mundo, um dos mais bem preparados do mundo. Por isso que é muito difícil imaginar que para destruir o Hamas, com a justificativa de destruir o Hamas, o exército de Israel tenha de destruir um país inteiro. É muito difícil imaginar que para o exército de Israel essa seja a única alternativa. E sabe que tem uma só para completar... Diga, Kelly. Não está funcionando, né? Porque não está funcionando. Não acabou. Isso, exatamente. Eles estão voltando para áreas onde operaram. Exato. E aí tem uma parcela, inclusive, da população israelense, como dizia a Carla, e aí incluem-se parentes de pessoas que ainda são mantidas reféns nas mãos do Hamas. Parentes dessas pessoas que veem a seguinte situação. Meses se passaram, o governo israelense decidiu que a prioridade é dizimar e acabar com o Hamas e não liberar os reféns. Nunca foi a prioridade a liberação de reféns. Sempre o que foi dito foi a nossa prioridade é acabar com o Hamas. Então imaginem esses familiares vendo que seus parentes continuam nas mãos do Hamas e que o exército não só não conseguiu liberar essas pessoas, não avançou nas negociações e tem dizimado uma parcela gigante da população que está na faixa de Gaza. Então, inclusive essas pessoas que são diretamente atingidas pelo ataque terrorista que aconteceu em outubro do ano passado, esses parentes se opõem a essa operação, essa carnificina promovida pelo governo de Israel, né?